retas paralelas. Retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes, ou seja, são retas que se cruzam e que formam um ângulo de 90 graus entre elas, ok? Vamos desenhar agora um quadrado de lados medindo 6 centímetros. E para nos auxiliar, temos o compasso. Vamos utilizar o compasso e o jogo de esquadros, ok? Para isso, vamos lembrar um pouquinho das propriedades de um quadrado. É um polígono, tem 4 lados com medidas iguais, é chamado de quadrilátero, e os ângulos internos, todos eles são retos, medem 90 graus. Então, para construir um quadrado com a ajuda do jogo de esquadros e do compasso, nós temos que saber todas essas características. Sabendo de tudo isso, vamos iniciar traçando uma reta. Vamos chamar essa reta de reta R. E nessa reta vamos desenhar, vamos traçar o primeiro lado do nosso quadrado. Para isso, vamos marcar um dos vértices dele, ou seja, um pontinho que pertença à reta R. E vamos chamar esse pontinho de A. Com isso, vamos traçar o segmento AB. Precisamos marcar um outro pontinho, que é um outro vértice do quadrado, chamado de vértice B, para ligar o vértice A ao vértice B e traçar o segmento de reta B, que por sinal é um dos lados do nosso quadrado. Para isso, sabendo que o nosso quadrado terá um lado medindo 6 centímetros, vamos com a ajuda do compasso marcar, olha, com a ponta seca, nós vamos colocar aqui, bem aqui no zero do nosso esquadro aqui, que também, né, podemos usá-lo como uma régua de medidas, e vamos abrir o nosso compasso exatamente 6 centímetros, que é a medida do lado do nosso quadrado. Olha, temos aqui então, certo? 6 centímetros, ok? De 0 a 6. Então, abrimos o compasso em 6 centímetros e vamos utilizar o compasso para marcar
o ponto B a partir do ponto A, já que nós queremos traçar o segmento de reta B. Então vamos colocar a ponta seca do compasso exatamente no ponto A. Vamos fixar aqui a ponta seca do compasso no ponto A e vamos marcar aqui com um arquinho, olha só. Vamos marcar aqui com um arquinho o ponto B, né? Então, olha só, ponta seca do compasso no ponto A. Vamos fazer um arquinho cruzando a reta R. Essa distância de 6 centímetros. A partir do momento que temos um arquinho que cruzou a reta R, esse pontinho de cruzamento aqui é chamado de ponto B. Certo? Então, nós temos aqui, vamos até reforçar, nós temos aqui o lado do quadrado AB, né? O segmento de reta B, que é um dos lados do nosso quadrado. Muito bem, agora, sabendo que os ângulos internos do quadrado medem 90 graus, nós precisamos traçar duas retas de apoio perpendiculares à reta R e que passem pelo ponto A e pelo ponto B. Então eu preciso ter uma reta aqui e preciso ter uma reta aqui. E vamos fazer isso com a ajuda dos esquadros, ok? Então nós vamos pegar aqui os esquadros e vamos então fixar aqui. Acredito que um esquadro só seja o suficiente, né? Nós vamos aqui sabendo que tanto o esquadro um pouquinho maior quanto o esquadro menor, eles têm ângulos retos, né? Tem a forma de triângulos retângulos, que tem um ângulo reto. Então, nós vamos pegar um dos esquadros e vamos olhar para um dos ângulos aqui, o ângulo reto. Vamos apoiar o esquadro exatamente alinhado à reta R, olha, certo? E com isso podemos traçar a nossa retinha de apoio aqui. Para nos auxiliar até melhor, podemos usar o outro esquadro para apoiar esse esquadro que está aqui na reta R, né? Então eu vou fixar aqui a minha mão num dos esquadros, que será o apoio para nós traçarmos aqui as retas que nós queremos. Então, olha só, a partir do momento que eu fixei o meu esquadro exatamente na reta R, olha só, aqui, né? Eu posso muito bem, com a mão aqui fixa no esquadro de cima, eu deslizo o esquadro de baixo. E aí, com certeza, ó, percebi que a minha folha deslizou um pouquinho, então eu tenho que ter certeza que o ângulo reto aqui, ó, ele está sendo formado, né, para eu poder deslizar o meu esquadro, ó. Então, ó, tô segurando o esquadro de cima bem forte aqui com a mão e tô descendo aqui o esquadro de baixo, até chegar no ponto B. Chegando no ponto B, eu vou fazer assim uma linha, até fraquinha, porque eu sei que aqui eu vou medir 6 centímetros também, daqui a pouquinho. E também aproveitando, eu vou fazer isso passando pelo ponto A, ó, deslizando, confiro novamente se o meu esquadro está exatamente batendo com a reta R, e aí eu vou, ó, aqui dá para, deslizei um pouquinho, tá bem aqui, ó, traço uma retinha fraquinha aí, uma linha fraquinha. Beleza, feito isso, vamos com a ajuda do compasso, que já está aberto 6 centímetros, né? Nós vamos então agora
continuar medindo 6 centímetros. Do ponto A, vamos colocar a ponta seca do compasso exatamente no ponto A. Vamos fixar o compasso, a ponta seca ali, e vamos marcar os 6 centímetros aqui em cima, um arquinho aqui em cima. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto B, vamos marcar aqui, né? Olha só, coloquei a ponta seca do compasso no ponto B, vou marcar aqui os 6 centímetros, né? Que já está aberto o compasso, faço o arquinho cruzando a outra linha. E com isso, pessoal, nós conseguimos marcar os outros 2 vértices do nosso quadrado. O vértice A, o vértice B. Agora, o cruzamento do arquinho com a linha é o vértice C. E o cruzamento do outro arquinho com outra linha, o vértice D. Conclusão, nós podemos com certeza, né, agora reforçar um pouquinho o segmento AD, que é um dos lados do nosso quadrado, reforçar o segmento BC, que é o outro lado do nosso quadrado também, né? E podemos com certeza ligar o ponto C ao ponto D, ok? Fechando essa linha poligonal aqui, né? Fechamos. E aí nós temos então o nosso quadrado, que com certeza, como nós usamos o jogo de esquadros para fazer, terá os 4 ângulos medindo 90 graus. E também, né, porque as linhas aqui, entre elas, né, o segmento AD, ele é perpendicular ao segmento, à reta R, consequentemente é perpendicular ao segmento de reta B, e assim por diante. Temos a certeza também que cada lado desse quadrado mede 6 centímetros, porque nós fizemos, né, essa construção prevendo isso, prevendo essa medida, ok? Muito bem, e aqui nós temos então um dos quadriláteros mais utilizados por nós, desenhado, construído, né? Nós construímos geometricamente o quadrado. Qual é a diferença de desenhar um quadrado para construir geometricamente um quadrado? Quando nós construímos um quadrado usando régua, compasso, a gente prioriza todos os elementos dele, todas as propriedades dele, né? Assim acontece com a construção geométrica de outras figuras. Então nós fazemos com detalhes o ângulo reto, as retas perpendiculares. Podemos observar também que esse lado é paralelo a esse, e é mesmo, né? Esse lado também é paralelo a esse, por isso que ele é um paralelogramo, como nós vimos, né? Então, assim, a construção geométrica nos ajuda a observar os elementos geométricos da figura com bastante detalhe, ok? E como nós entendemos que essa linha poligonal do quadrado delimita um plano, né? Nós não podemos deixar de destacar que, por ser um polígono, né, nós temos a linha poligonal que delimita um plano, que é o que eu estou pintando aqui dentro para vocês, certo? E aí temos a nossa aula sobre construção de retas paralelas e perpendiculares usando esquadros, o jogo de esquadros, e construção de um quadrilátero, particularmente o quadrado, ok? Espero que você tenha aproveitado a aula. Faça o passo a passo também para você se familiarizar com as réguas e com o compasso, e com isso complementar o entendimento das figuras, dos polígonos, dos elementos geométricos que nós estudamos.
Um abraço para você, hein? Até mais.